pela experiência do Dr. Marcelo Novaes, no caso, de já ter, em primeiro lugar, atuado na própria comissão, por um período integral, um mandato integral, que foi até renovado, inclusive. E também pela experiência do tempo de atuação descrita aqui e já do conhecimento não é, de quem atua na carreira já há algum tempo, tenho que a experiência do Dr. Marcelo indica o seu nome para presidir essa comissão. Vejo um problema e não vou me furtar a comentá-lo. É até fruto da pergunta direta que fiz e exclusiva só a esse candidato. Como é que eu posso encampar uma candidatura que antevê a possibilidade de não cumprir o próprio mandato? Parece um contrassenso e, de fato, no primeiro momento eu já me decidira por excluir. Como é que eu posso aprovar a candidatura de alguém que disse que vai ficar um mês? Só que a proposição apresentada mostra-me que o que importa é realmente essa atuação inicial, independentemente de ter sido ou não, ser ou não, ou de vir ou não vir. Eu imagino que, se indicado, se escolhido, repense essa questão, que apresente realmente, até porque o que foi dito era objeto do voto da relatoria. Mas o próprio relator, entendendo a circunstância, entendendo o momento político, entendendo todas as ponderações demais feitas pelo conselheiro Bruno, houve por bem acompanhar o voto que foi unânime, no sentido desse novo formato que acabou sendo publicado. Vejam que é longo o voto que transformava a comissão até num núcleo especializado. Então, nesse sentido, eu continuo tendo aquela mesma ideia. A aprovação se deveu a uma circunstância do que é possível nesse momento de acatamento. Vou concluir o voto dizendo que, apesar no primeiro momento, eu ter ficado realmente com uma impressão ruim, como é que eu posso agora indicar alguém que, em tese, pode sair? Mas o que eu penso é o seguinte: neste momento, a indicação da experiência toda leva a indicar-me, louvando também a outra candidatura, mas leva a indicar-me pela experiência, pela necessidade, pelo que espero desse presidente, o candidato Marcelo Carneiro Novaes. E aguardando que essa questão dita por ele aqui, em primeiro lugar, que de fato haja em 30 dias uma proposta. É muito interessante que se veja até na prática o que é que foi aqui na condição de presidente, que ele não exerceu ainda, né? Apurado e proposto. É interessante isso. Mas, em segundo lugar, claro que o conselho não fica vinculado a aprovar ou não aprovar, é óbvio isso daí. Acredito que a proposta vai ser bem-vinda e eu imagino que tratou-se de um arroubo, que aliás é até muito bonito na prerrogativa, né? Esses arroubos parece que são até bem-vindos, né? Imagino que, mesmo que o conselho não acate em nada, ou acate parcialmente essa eventual proposta, não é isso que vai impedir o presidente de permanecer ou não. E também, vou até mais longe, e se não permanecer também, paciência. Mas nesse momento a indicação minha, pela experiência, para esta comissão é em favor do candidato Marcelo Novaes. Corregedoria. Eu dou os parabéns para ambos os candidatos e voto no candidato Paulo Arthur. Alexandre Alves. Bom, eu já parabenizei os dois candidatos pela coragem, o currículo de ambos realmente indica que qualquer um dos dois que fossem indicados, a comissão qualquer um dos dois que seja indicado, a comissão vai estar bem representada. O currículo do candidato Marcelo Novaes me parece, no primeiro momento, com relação à comissão de prerrogativas, que seria um indicador para que eu votasse nele, mas o fato, até a sinceridade dele nesse sentido, mais de escrever que, caso não seja deliberado por esse conselho um período de afastamento maior, o levaria a, no prazo de 30 dias, renunciar, ao contrário do eminente relator. Eu entendo que tal situação torna inviável a indicação do candidato Marcelo Novaes. Eu voto no candidato Paulo Arthur.
lembrando que esse Conselho se debruçou exaustivamente sobre essa matéria, especificamente em relação ao afastamento do membro da comissão, avaliando todos os trabalhos realizados recentemente no último mandato e culminando pela conclusão de que o formato atual irá ser condizente com as necessidades da comissão. Eu também, assim como o Dr. Alexandre, acredito que não haverá alteração, ao menos da minha parte, em relação à conclusão proferida na semana passada. O afastamento continuará sendo uma vez por semana. E ressalto aqui que circunstâncias excepcionais, extraordinárias que ocorram ao longo do mandato do presidente que recomendem um afastamento em razão dessa circunstância, eu tenho a certeza que a Defensoria-Geral irá propiciar o afastamento do integrante, tal como a deliberação permite, de modo que a justificativa apresentada pelo candidato Marcelo Novaes, ela acaba sendo solucionada dessa maneira. Parabenizo os dois candidatos, já que realmente é um cargo de difícil provimento. Prova disso foi esse tempo que ficamos sem interessados, e tenho certeza que a ausência de interessados decorre da ciência dos defensores públicos, da importância desse cargo. Então, se esses dois candidatos se colocam à disposição, é porque realmente sabem da importância desse trabalho e vão dar o seu melhor para que as prerrogativas sejam respeitadas. Então, eu voto pela indicação do Dr. Paulo Arthur. Gostaria de parabenizar também ambos os candidatos pela coragem de se inscrever para essa função, que realmente não é fácil, e pela apresentação que fizeram aqui hoje, que pôde embasar aqui a decisão do Conselho de uma forma mais fundamentada. E divergindo aqui do relator, e seguindo os votos dos demais conselheiros aqui, realmente eu entendo que essa manifestação do candidato Marcelo com relação à manutenção dele na função, se não for aprovada uma proposta que ele vai criar e apresentar no Conselho, eu acho isso, num primeiro momento, assim, inadequado para quem está se inscrevendo para realizar uma função do mandato que é de 1 ano. É óbvio que o Conselho está aqui aberto a todas as sugestões de aprimoramento das deliberações e das funções que são exercidas, mas eu não acho que isso deve ser condicionante para poder continuar no cargo que ele está se inscrevendo agora. É claro que se durante o percurso, se ele realmente verificar que na comissão precisa de alguma coisa, se de alguma forma, tanto a administração como o conselho está impedindo o exercício dele, aí talvez eu veria com outros olhos, mas ele teria que apresentar isso de uma forma fundamentada, com base em fato, durante a experiência do exercício dessa função, e não da forma como foi colocado. E o artigo 7º da deliberação que foi aprovado, como foi colocado aqui pelo colega Bruno, pelo conselheiro Bruno, prevê a possibilidade de tantos afastamentos quantos forem necessários, desde que justifique isso. E isso aí possibilita atuação imediata quando houver uma violação necessária para aquele momento. Então, assim, já há uma deliberação, ainda que possa ser melhorada, que prevê isso. Por esse motivo, eu vou votar no candidato Paulo. Luiz Eduardo. Eu também gostaria de parabenizar ambos pela candidatura. Confesso que durante os debates acabei até me convencendo do contrário do que eu tinha inicialmente em mente. Acompanhando a maioria que se prestou até agora, acredito que é um pouco arriscado essa escolha, mencionando que essa escolha é temporal, ou seja, a escolha do candidato cuja indicação durará 30 dias e apresentará uma proposta. Essa proposta, se não aprovada nos moldes como apresentado, vem acompanhada de uma renúncia. Isso coloca em risco até a continuidade do trabalho da Comissão de Prerrogativas, que já está um tempo longo sem ninguém ocupando a função. Então, a deliberação acabou de ser alterada, bem ou mal, favorável ou desfavorável, foi aprovada pelo Conselho. Eu acredito que tivemos tempo até para propor a situação de forma como poderia ser melhorada. Nenhuma proposta aportou, acho que o relator daqui nada foi aportado. Então, acho que fica um pouco temerário, pela minha manifestação, a escolha do candidato Marcelo, apenas não somente por essa condicionante que ele mesmo criou a sua candidatura. Então, nesse caso, a manifestação dele, na minha opinião, excluiu ele do certame quando ele condicionou a sua escolha à aprovação de deliberação futura em fato futuro incerto. Então, eu escolho para o candidato Paulo Arthur.
Rafael Pérez. Também parabenizo os dois candidatos pela coragem, pela exposição aqui no Conselho. Não é fácil passar por uma sabatina, né, dos conselheiros, respondendo perguntas muitas vezes difíceis, complexas, né, que demandam um estudo maior, né, uma reflexão maior. Mas, assim como os demais conselheiros, eu também não posso, enquanto conselheiro, nesse momento, aceitar a proposta apresentada pelo candidato Marcelo Novaes. A deliberação ela foi alterada recentemente pelo Conselho, no dia 29 de agosto de 2014. Eu entendo que essa discussão que o candidato Marcelo trouxe teria que ser travada antes da sua candidatura, quando houve esse debate pelo Conselho Superior. Mesmo porque, quando o relator, no processo que alterou a deliberação 270, que trata das comissões de prerrogativas, ele leu o seu voto, foi colocado que os demais afastamentos possíveis que o presidente poderia pedir para a Defensoria Geral, eles nunca foram negados. Não teve um histórico de indeferimento. E, além disso, esses pedidos foram poucos em razão das demandas que chegaram, que aportaram na Comissão de Prerrogativas. Então, aceitar essa proposta do candidato Marcelo Novaes, para aceitar essa proposta, eu estaria que estar convicto de que a deliberação que nós aprovamos na semana retrasada estaria totalmente inadequada. Eu acho que seria até um desrespeito da minha parte, enquanto conselheiro, aceitar isso sabendo que existe um outro candidato que se dispôs a assumir a presidência da Comissão de Prerrogativas com as alterações propostas pelo Conselho Superior e que assume o desafio de desenvolver os trabalhos da presidência com um novo formato previsto e deliberado pelo Conselho Superior, salvo engano, por unanimidade. Então, uma partezinha de um minuto só, nada a criticar, pelo amor de Deus, né, na votação. Mas talvez a expressão que seria um desrespeito possa ser aplicada a quem assim entendeu, né? Então talvez eu corrija só isso, né? Ou seja, não é porque alguém, mesmo com essa questão posta pelo candidato, que vai ficar definido inclusive, né? Mas mesmo com essa, eu entendo que não é um ato de desrespeito nem a outro candidato e nem a ninguém na carreira, entender, sei lá, entender possível a oportunidade de trabalho para aquele defensor. Enfim, é só que fruto, na minha opinião, essa questão de que seria um ato de desrespeito. Estou colocando uma questão pessoal, mas minha pessoal, a impressão que eu tenho nesse processo de votação. Até porque eu acho que para afastar a outra candidatura com uma proposta apresentada pelo outro candidato, essa candidatura teria que ser totalmente inviável, né? Então é nesse sentido que eu coloquei meu posicionamento. Por isso eu voto então no candidato Paulo Arthur. Luiz Gustavo. Bom, parabenizo ambos os candidatos. As subs diuturnamente lidam com problemas relacionados às prerrogativas, então sabemos, tanto eu quanto o Bruno, quanto os demais integrantes da administração, o quão tormentoso é esse embate diário dos defensores públicos para fazer valer as prerrogativas que, mais do que da Defensoria Pública do Estado de São Paulo como uma instituição, são dos nossos usuários. Então, eu considero extremamente válida a postura de ambos os candidatos de virem, se candidatarem, exporem aqui as suas ideias, cada um a seu modo. O Marcelo, usando do dom da oratória que lhe é peculiar, até por ter trabalhado longamente no Tribunal de Júri. O Paulo, vindo aqui da forma técnica, centrada, expondo suas ideias, debatendo um nível de conhecimento excepcional a respeito das prerrogativas que lhe foram perguntadas até pelo conselheiro Alexandre, mostrando um preparo para assumir o cargo, enfim, o que denota que ambos poderiam sim assumir a presidência com plena tranquilidade, pelos seus currículos, pela sua vida funcional e pela sua disposição. Sem embargo disso, e aqui já adiantando que voto no candidato Paulo, eu também entendo como inadequado ou fator impeditivo da candidatura a declaração feita pelo candidato Marcelo, no sentido de que iria renunciar caso esse conselho decidisse de modo diverso
da sua proposta, que seria feita em 30 dias. Particularmente, acho que é até uma postura pouco democrática falar que continuaria se fosse do meu jeito, se não fosse, enfim, paciência. Isso exporia não o Conselho, mas a instituição de novo a um processo de vacância do cargo, que é muito ruim. Então, nesse sentido, até também pela qualidade exposta aqui pelo Paulo, pela candidatura viável e, mais do que isso, preparada, que demonstrou um caráter plenamente satisfatório para os fins a que se destina e consentâneo até mesmo ao que se espera de um presidente de comissões de prerrogativas, que era ter uma postura firme, sim, mas que dialogue de forma técnica com a instituição e com as demais instituições. Eu voto no Paulo Arthur. Horácio. Então, somando aqui os votos, fica a indicação para encaminhamento, então para designação para a Defensoria Geral, com 8 votos Paulo Arthur e 1 voto Marcelo. Dessa forma que vai, então, encaminhado para a Defensoria Geral a escolha do Conselho, então, do candidato Paulo. Eu queria, por fim, também parabenizar, acho que os 2 candidatos pela postura, pela disponibilidade de concorrer a esse cargo, ainda mais por esse período em que a gente acabou ficando sem o presidente de comissão de prerrogativas, ressaltar a importância desse órgão e desde já colocar toda a administração à disposição aí desse mandato da comissão de prerrogativas, para que a gente consiga atuar conjuntamente nessa esfera que é essencial para a atuação de todos os defensores públicos, a ponto de mesmo viabilizar a própria atuação de cada defensor público. Então, parabenizo aí o Paulo pela candidatura, pela escolha no Conselho e desejo desde já um ótimo mandato para você. Você é o primeiro cliente dele. Exceção de pauta, tem alguém? Tem exceção? Tem um caso aqui. Tem exceção, né? Tem exceção. Tem exceção? Tem uma 29714, abertura de certame de remoção por permuta. Tradicionalmente a gente tem feito exceção, porque a abertura é só para a abertura, que é algo simples, rápido, porque já se ganha tempo, né? Não é a votação em si do mérito. Tradicionalmente a gente tem excepcionado. Então vocês já me encaminharam aqui hoje. Exceção, alguém mais tem para dizer? Essa inclusão, né, da Érica, como seria uma votação que eu vou várias temas, como então vou botar o número. 293 2014. Então vamos primeiro esse 293, só falar. Conselheiros, só peço um minuto da atenção dos conselheiros, até porque esse voto especificamente ele trata do afastamento da presidente, da coordenadora da Associação dos Servidores da Defensoria, e ele vai ter um particular aí, até conversa com a Érica, eu ia fazer um pedido de diligência, mas eu acho que a gente pode caminhar para o deferimento do afastamento hoje, ficando a ratificação desse afastamento para a semana que vem, condicionada à juntada dos documentos faltantes no processo. Isso porque a Érica me relatou que tem uma série de demandas que ela precisa tocar
na associação, como coordenadora da associação, e que seriam prejudicadas se ela não fosse afastada hoje. Vou ler aqui o relatório, que já está pronto, e o resto do voto eu faço oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, trata-se de pedido de afastamento nos modos dispostos pela Lei Complementar 343 de 84, da oficial de defensoria Érica Meirelles de Oliveira, para cumprir mandato eletivo em entidade de classe com mais de 500 associados, qual seja a Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ASDEPESP. Tá certo. Informa outro sim, informa a interessada que a oficial de defensoria Érica exerce cargo de coordenadora geral da referida entidade com mandato até 4/8/2016, cargo esse que equivaleria ao de presidente. Informa outro sim que a entidade associativa atingiu o número de 500 associados, conforme lista anexa ao pedido, tendo, pois, sido preenchidos os requisitos legais para o afastamento pleiteado. A interessada pleiteia ainda que o afastamento em questão seja garantido por meio de vaga itinerante, de forma a permitir que, ao retornar do afastamento em tela, a servidora pública afastada possa retornar ao seu posto de trabalho atual, não resultando assim qualquer prejuízo funcional ou para o serviço público. Por fim, pleiteia a interessada que haja decisão administrativa da Defensoria Pública Geral para pagamento dos valores relativos ao auxílio alimentação e transporte para a oficial de defensoria ser afastada, nos moldes da discussão que já for iniciada pela Associação Paulista de Defensores Públicos, APADEP, e que pende de decisão pela Defensoria Geral. É o relatório, passo a votar. O artigo 1º da Lei Complementar Estadual 343 de 84 dispõe que poderão afastar-se para exercer seus mandatos nas entidades de classe representativas de funcionários e servidores do Estado, que congregam, no mínimo, 500 associados, os presidentes, secretários gerais e tesoureiros dessas entidades que sejam funcionários ou servidores públicos. Além da hipótese prevista no caput desse artigo, será facultado o afastamento de mais um dirigente para cada 3.000 associados até o limite de 3. Regulamentando o disposto em questão, o Decreto Estadual 31.170 de 90, com redação do Decreto Estadual 54.878 de 2009, por seu artigo 3º, prevê que são requisitos para autorização do afastamento. 1. Quanto à entidade, estar registrada no registro público competente. Ter como objeto a representação de servidores integrantes de serviço público estadual. Congregar servidores públicos estaduais. Contar com o número de associados previsto no artigo 1º. Ter base de atuação em todo o território do Estado. Quanto ao funcionário ou servidor, estar no exercício de seu cargo ou função. Ter sido eleito e empossado no cargo de direção da entidade. O número de associados será atestado pelo presidente da entidade. Caberá ao funcionário ou servidor interessado declarar que se encontra no efetivo exercício do cargo ou função ou atividade. Na hipótese prevista no inciso 3º do artigo 1º, a entidade deverá ter como objeto a representação do magistério 1º e 2º graus de Estado. Bom, até aqui eu havia escrito o voto, mas agora eu faço oral, porque eu não tive tempo aí de terminar o voto, mas eu quis trazer principalmente o texto do decreto regulamentado, porque ele deixa claro que deve haver comprovação nos autos, primeiro, da regularidade registral da associação. Isso, por óbvio, todo mundo sabe que está regular, mas precisa ter comprovação nos autos, da ata de eleição da servidora como coordenadora geral, declaração da servidora de que está na função, no efetivo exercício das funções do cargo, e e o outro é a declaração do número de associados. No caso, essa foi cumprida, essa exigência está nos autos. As